Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Paulo Fogueral. Se vocês quiserem saber mais ao meu respeito, entre no site www.fogueral.com.br. Lá tem meu currículo Lattes, tem algumas informações sobre a minha pessoa e sobre os meus trabalhos. Nós vamos falar um pouquinho hoje, tá, sobre mercados e novos negócios, ok? Na realidade, eu acho que nós vamos falar mais sobre criatividade, sobre abrir cucas, né? Porque se nós formos procurar na história, nós vamos descobrir que o mundo foi se reinventando. Por exemplo, né, a Ruth Handler, ela sempre observou as crianças brincarem com boneca, mas ela não tinha se atido a um detalhe de observar a filha de 5 anos a brincar com uma boneca. Quando ela observou a filha brincar com uma boneca de 5 anos, e ela descobriu que a filha gostava muito de colocar roupinhas, né, de papel, mesmo de tecido, fazer roupinhas para a boneca, ela intuiu e idealizou uma nova visão de negócios. Ela criou a Barbie, uma boneca que colocava roupas e apetrechos. Hoje a Barbie é muito conhecida mundialmente. Um dos produtos que mudou a história da humanidade, podemos dizer, foi o Walkman, né? Talvez o pessoal um pouquinho mais da velha guarda, né, dos anos 70, dos anos 80, tem uma boa recordação do Walkman. Depois veio o Discman. Quando o Akio Morita intuiu o Walkman, ele imaginava que as pessoas precisavam ter a sua escolha de repertório musical. Porque naquela época, por exemplo, a andar de avião, né, as músicas eram uniformes. E aí, com essa ideologia de criar alguma coisa para que todo mundo pudesse escolher seu repertório musical, ele criou o Walkman, que foi, na realidade, um grande divisor de águas, por exemplo, para a Sony. A Sony produzia cobertores elétricos e máquinas de fazer arroz, aquelas panelas elétricas de fazer arroz, e era um fracasso. Ah, tem mais, a Sony também produzia sopas enlatadas. Ela não era boa em nada, parecia um pato, né? Não voava, não nadava e nem andava direito, a Sony. Mas com a chegada do Akio Morita, que teve essa visão, essas intuições, a Sony passou a ser uma referência mundial em termos de imagem e som. Fato ou não? É fato, né? Bom, para a gente poder continuar a identificar ou a visualizar essas mudanças que ocorreram ou que ocorrem no mundo, tá, que advêm da criatividade do homem, da observação do homem, nós podemos trazer para os tempos atuais, depois voltar lá, por exemplo, né, aos tempos atuais e lembrar do Instagram. Né? Instagram. Eu tenho aqui um equipamento na minha frente, por exemplo. O Instagram é o quê? É praticamente uma fábrica de imagens, né? Tá? O Instagram, ele publica fotos, imagens, mas não produz máquinas fotográficas, não produz câmeras fotográficas. Né? Aí nós voltamos do passado. Helmut Packard, o seu HP, ele foi criador da máquina de escrever e da máquina de somar. Né? Com a evolução do tempo, ele começou a intuir o seu Helmut Packard, e ele deixou até para o seu epitáfio, para o seu jazido, né, de morte, que ele criou uma empresa para a eternidade. Então a Helmut Packard, por exemplo, a HP, ela se reinventa. Né? Quando a gente fala de HP, quando nós lembramos de HP, nós vamos logo lembrar da máquina HP 12C, que é a máquina de calcular, né? Mas a HP, ela foi muito mais além disso, ela se estabilizou. Produziu inclusive máquinas fotográficas e hoje, por exemplo, tem impressoras que fazem tudo, só falta mandar sinal para o satélite, né? Imprime colorido, imprime fotos, não é isso? Ela guarda cartucho para imprimir sozinha as folhas, ela recebe impressão, ela imprime, copia e tudo mais, ou seja, faz multifunções o equipamento de Xerox da HP ou de impressora da HP. Então, essas empresas ou esses idealizadores, eles se reinventam. Podemos trazer, além da Instagram, por exemplo, Airbnb, que é uma grande empresa, né?
é uma empresa de hospedagem. Se eu não me engano, deve ser uma das maiores do mundo. Essa pesquisa eu preciso fazer ainda. Mas a Airbnb, por exemplo, é uma das maiores empresas de hospedagens do planeta. Mas eles não têm nenhum imóvel. Certo? Então nós temos que abrir a mente para criar e enxergar novos negócios. Tá? Eu vou passar depois para vocês, eu não sei como que nós vamos fazer isso, vocês podem entrar em contato pelo meu site, pedir o material, eu passo um resuminho para vocês do que nós estamos falando aqui, via zap ou via e-mail para vocês. Basta vocês entrarem em contato pelo meu site, www.folgueiral.com.br, tá? Ou mesmo procurar na faculdade, caso vocês tenham contato comigo aqui. E lá vocês vão ter um resumo disso que nós estamos falando, no qual eu, por exemplo, listo também Alibaba. Né? Eu sou mestre e adoro dar aula de logística e produção. E, por exemplo, a Alibaba é uma das maiores empresas de logísticas do planeta. O que ela faz? Ela distribui produtos. Ela distribui produtos, né? Mas ela produz? Ela estoca? Não, ela repassa. Né? O Mercado Livre nosso aqui também faz isso. Só que a Alibaba é a maior do mundo, a Amazon faz isso também. Né? Olha só como que é interessante, né? Uma empresa de logística que não tem seu estoque próprio. Né? Podemos pensar, além disso, né? Trazer para o mundo atual um mercado muito interessante que está surgindo, que vocês precisam ficar atentos, que é o mercado de imagens e som. A gente pode referenciar a Netflix. Tá? O que a Netflix faz hoje? Né? Ela produz imagens, produz filmes. Mas, pô, como é que eles fazem isso? Tem cabo. Netflix não tem cabo. Né? A Netflix ela trabalha pela Smart TV, ela trabalha por sinal de Wi-Fi. É muito interessante isso. Né? Quando a Netflix surgiu, eles procuraram a Blockbuster e tentaram fazer uma oferta de negócio. Olha, nós estamos aqui, queremos fazer uma parceria com vocês de produzir filmes pela internet, de emitir filmes pela internet, não mais por DVD ou, né, CDs. E aí, ou vídeo, né? Ou vídeo. E aí o pessoal falando, tirou a ideia da Netflix, dizendo que isso seria muito difícil de acontecer, porque naquela época, isso faz pouco tempo, tá, gente? Coisa de 10 anos atrás, 5, 10 anos atrás, tá? Era muito difícil você baixar um vídeo no teu celular, muito difícil você replicar um vídeo pela internet, demorava muito. Então eles achavam que isso ia ser difícil. A Netflix remodelou esse mundo. Hoje eles possuem mais de 17 milhões de assinantes. Aqui no Brasil o mercado pode crescer muito. Tá? Se eu não me engano, eles devem estar com uma coisa de 2 milhões de assinantes. Ou seja, o mercado assim é inestimável. A Netflix passa a ser a maior empresa de imagem sem cabo no mundo. Não tem nem válvula, né? Então, para vocês verem como é importante, tá? Nós falarmos sobre ideias e abrir a mente e ser criativos, né? Uma coisa de negócio que está surgindo muito, por exemplo, é a questão de alimentações alternativas, né? Hoje as pessoas, por exemplo, descobriram que tem alergia a glúten. Né? Tá até aqui, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, né? Muita gente praticando fitness, né? Academia. Então as comidas hoje são muito específicas para cada tipo de persona. As pessoas estão se aprofundando nisso. Isso é um mercado bastante interessante, tá? De alimentação alternativa, inclusive para pets. Porque os pets também possuem diabetes, os pets também possuem colesterol. Então quem se especializar nessa linha pode ter sucesso. Tá? Basta fazer um bom trabalho, né? Para a gente poder avançar um pouco mais no nosso processo criativo e falar sobre novos negócios, né? Nós podemos falar sobre o que? O Facebook. O que o Facebook faz? Ele é o maior provedor de mídias, o maior provedor de mídias do mundo, né? Mas ele próprio não tem nenhum conteúdo de mídia. Quem cria as mídias no Facebook somos nós. Tá? Olha que ideia interessante. O maior provedor de mídia que poderia fazer como a Netflix, prover filmes e tudo mais, não. Ele criou uma estação a qual nós colocamos lá.
o YouTube, por exemplo, né? E recentemente, muito interessante, o Tinder, o famoso Tinder, que é um aplicativo para encontros virtuais, né? Ou seja, as pessoas agora não têm tempo para ir até o barzinho, não têm até o tempo para passear, então tentam se conectar, né, de forma romântica ou encontrar um parceiro ou um amigo através de um aplicativo chamado Tinder. E eu não sei qual é o volume de assinantes do Tinder, porque isso é difícil de descobrir, mas é muito grande, todo mundo conhece o Tinder. Olha que ideia, né? É o santo casamenteiro. Para a gente poder falar e avançar um pouquinho mais sobre ser criativos, né? Eu quero remeter, por exemplo, à questão do nosso famoso branquinho, né, corretivo. Eu tive falando isso essa semana numa das aulas, né? Uma das pessoas que criou, eu tenho isso anotado aqui em algum lugar, deixa eu dar uma verificada aqui se eu lembro o nome dela, eu acho que é Naismith o nome, é Ruth Naismith, se eu não me engano, é Beth Naismith, isso. Ela tinha 27 anos em 1951, quando ela foi contratada para trabalhar como datilógrafa de uma prefeitura de uma cidade dos Estados Unidos. Só que ela não tinha muita experiência, provavelmente alguém indicou, né? Ela não tinha muita experiência na datilografia, portanto ela errava muito. Naquela época não tinha corretor, tá, gente? Então ela errava muito. E ela intuiu um dia de criar levar um vidrinho, né? Intuiu um dia de levar um vidrinho no trabalho, com um pincelzinho, e nesse vidrinho tinha uma tinta branca. Toda vez que ela errava uma letrinha, ela pintava aquela letrinha e, puf, você esperava secar e batia outra letra em cima. E assim ela foi melhorando aquela tinta branca, né? Assim, logo em seguida, ela recebeu uma oferta da Gillette para comprar a patente da ideia dela, do liquid paper, por 50 milhões de dólares. Né? Olha só que coisa interessante. Uma pessoa que não tinha a experiência nem de datilografia, ela vendeu uma ideia por 50 milhões de dólares na década de 50. Gente, é muita grana. Né? Uma coisa muito interessante que eu sempre falo para os meus alunos, não sei se vocês conseguem captar aqui, né? Conseguem ver, nós temos umas costuras aqui, né? E muitas vezes nessas costuras a gente tem uns ilhós. Você tem aí, Nakamura, na sua calça? Não? Deixa eu ver, como é que tá aí? Nas emendas aí. Também não tem, só tem a costura, né? Sempre tem um ferrinho aqui nas emendas das costuras das nossas calças, né? E aí, o pessoal pergunta, para que é isso? Ah, é para estragar banco de carro, para arranhar lataria de carro? Não, isso tem um porquê. Mas antes de eu falar do porquê, o cara que criou isso aí, ele chamava-se Jacobs, né? Ele mandou uma mensagem para o senhor Levi's, né? Seu Levi's Strauss, que não sei se vocês sabem, que foi o criador da calça jeans, né? O seu Levi's, que é a Levi's, ele começou a observar os garimpeiros na época que sempre colocavam martelos, ferramentas nos bolsos das calças que eram feitas de brim, mais pepitas, pedras, alguma coisa assim, e aquilo sempre rasgava. Ele observou uma carroça, uma área que estava coberta com lona, e ele viu que aquela lona era muito dura, inclusive essa lona cobria pedras. Ele pegou aquela lona, ele mesmo recortou, fez uma costura e começou a usar aquilo para poder andar perto das minas e tal. E nessa composição dessa calça, ele tinha bolso que ficava bem resistente. E todos os amigos começaram a pedir, pô, eu quero uma calça dessa. É óbvio que ele aperfeiçoou com o tempo, né? Hoje é tudo diferente, né? Mas ele criou naquela época uma calça extremamente resistente. Porque na época o pessoal usava brim e o brim estragava muito. Então, feito da lona, a coisa durava mais. Né? E ele aperfeiçoou. Até que um dia, voltando à história o senhor Jacobs mandou uma carta para ele, falando assim, olha, eu tenho um produto aqui que para fortalecer e para deixar mais rígido as suas calças jeans, né, as suas calças. E qual é o produto? E ele falou que ele criou aqueles preguinhos que ficam colados aqui, que é justamente para reforçar a prega. Né? Ele ganhou $1 milhão do senhor Levi Strauss pela essa ideia. Né? Então, o que eu quero dizer?
que nós temos que abrir os olhos e observar o momento, observar o mercado. Tá? Novos negócios, novas oportunidades está do nosso lado. Né? Quando eu venho para cá, para essa faculdade, tem uma senhora que vende cocada. Né? E eu sempre que eu a encontro, eu compro pelo menos 2, porque minha mãe adora cocada. E a cocada dela é sempre úmida, tudo fresquinho, é uma delícia. Ela deve vender muita cocada por dia. E eu sempre pergunto para ela como que é o processo, como que ela troca. Ela sempre me dá umas dicas. Mas uma coisa ela faz questão de dizer. Ela falou, eu produzo de 3 a 4 vezes ao dia para que a cocada fique úmida e não resseque. Tá? Ela bota no saquinho, o saquinho é bem fechado, né? É fechado por alta temperatura. Então mantém um pouco mais aquela, né? Aquele cremura da cocada. E vende muito. Por quê? Porque ela faz com carinho, determinação e também observa o mercado. Ela sabe quem são os seus clientes, onde ela está posicionada. Né? Tem uma coisa muito interessante que está surgindo agora, que são chamadas biojoias. Né? Eu até peço para que vocês pesquisem um pouco mais a fundo sobre isso. Né? Muita gente já trabalha com isso há anos, tá? Mas só que essa biojoia está seguindo um novo sentido da coisa. O que são biojoias? Por exemplo, né? Você está andando numa praça, numa rua e de repente cai uma semente de uma árvore. Ok? Aquilo pode ser aproveitado para fazer uma bijuteria. Pode ser inclusive incrementada com prata, ouro ou coisa do gênero e transformar numa joia, numa biojoia. Tá? Como a bioarte, eu já vi muita gente pegando folha de palmeira seca e transformando em, por exemplo, luminária, por exemplo, quadro. Eu ganhei um desse uma vez. Né? Ou seja, tem muitas coisas interessantes. Momento atual, por exemplo, né? As pessoas estão sem grana. Que tal brechó? Né? Um brechó específico, um brechó diferente, tá? Um brechó virtual, muita gente está fazendo isso, tá? Tá vendendo pela internet. Então são ideias que surgem que a gente precisa ficar sempre atentos. Uma coisa que eu costumo falar sobre o que vai surgir são as profissões do futuro. Né? Quais são as profissões do futuro? Por exemplo, a nossa população ela está envelhecendo, ela está ficando mais idosa. Né? Então, o que vai acontecer? Quem se especializar com idosos ou se preparar para o trato com o idoso, vai ter uma profissão bastante interessante e lucrativa. Por exemplo, academias, né? Academias que são preparadas para tratar idosos. Com certeza vão ter uma gama muito grande de clientes. Tá? Estruturas específicas, né? Resorts, por exemplo, específicos para idosos. Né? Por exemplo, nós vamos passear de navio, fazer um cruzeiro, tem áreas reservadas para idosos. Né? Então, se especializar com idosos é uma profissão de futuro. Tá? Gestores de vendas pela internet, gestores de marketing, né? De e-commerce, quem estiver se especializando nisso, também é uma profissão bastante interessante. São novos negócios que vão surgir, que serão negociados pela internet, pelo varejo virtual. As pessoas que se especializarem nisso, né, vão ter uma grande oportunidade no futuro de emprego. Né? Sei lá, uma coisa que a gente precisa pensar também, né, quando nós falamos de novos negócios, né, sempre remetendo no passado e sendo criativo, é a questão do lixo. Né? Por exemplo, o que se faz com lixos de frutas? Lixos de papel? Como que é tratado isso? Os resíduos, né? Quem se especializar em resíduos, nesse tipo de trato, também é uma profissão extremamente importante para o futuro. Né? Haja vista, por exemplo, que nós reaproveitamos alumínio, né? Muitos casos plástico. Tá? Garrafas de vidro são reaproveitadas hoje para decoração ou mesmo para envasar de novo o produto. Então essa questão de gestor de resíduos, né? Trabalhar com lixo, é um mercado futuro muito interessante. Né? A gente pode inclusive pensar em mercados, né? Falando sobre o
o senhor Carl Elsen, que ele é um suíço e ele foi o criador do Victorinox. Ele criou a Victorinox, que é na realidade o canivete suíço mais famoso do planeta, né? Como é que surgiu a Victorinox? É bem interessante porque estou tentando achar aqui a história dele. Foi na década de 80. Ele produzia facas e ele ficou famoso na Suíça por produzir facas. E de repente o pessoal do exército procurou para que ele produzisse facas para o exército. Ele ficou super lisonjeado com o convite, né? E falou: olha, eu vou pensar, né? E vou produzir, mas eu vou pensar um pouco. E nessa de pensar, ele foi conversar com os soldados. Ele foi até o exército e começou a conversar com os soldados para saber quais eram as necessidades deles, né? E muitos deles diziam: olha, nós vamos para a selva fazer exercício e tal, e a gente precisa ter uma serra, a faca lisa é mais difícil, de repente uma serrinha. Aí o outro falou assim: eu precisava ter um lugar para guardar remédio, porque às vezes a gente está com alguma dor, uma dor de cabeça, precisa tomar um remédio e a gente não pode levar nada porque com a umidade estraga. Então ele começou a pensar em tudo isso e ele criou uma faca, por exemplo, que tinha uma serra no cabo, que tinha o cabo oco com uma tampinha onde se guardava os remédios. E ele criou essa faca e apresentou pro sargento, coronel, sei lá para quem, ele apresentou para o exército suíço. E o pessoal adorou a ideia. Adorou a ideia e mais que depressa fizeram um acordo com eles e compraram a produção das tais facas melhoradas, incrementadas. Não só se ateve ao exército suíço, também outros países começaram a encomendar isso. E ele então, com essa intuição que ele teve de incrementar a faca, ele começou a desenvolver a marca, né? A qual chama-se Victorinox em homenagem à mãe dele, que chamava Vitória, inox de aço, né? Que é o produto dele tudo feito de aço. E logo em seguida ele criou aquele canivete que tem multifunções, né? Que tem até tesourinha, tem abridor, né? Tem até palito de dente naquele multifunção do canivete. Com isso, a marca surgiu, se consolidou. Quando você fala de Victorinox, você remete à força, remete à qualidade. Então, por exemplo, começaram a surgir relógios Victorinox, a marca cresceu muito, né? Então, essas intuições que surgem fazem com que nós criemos novos negócios, novas oportunidades, tá? Então, advém de muita coisa isso, né? Por exemplo, o que seria um médico hoje sem a tecnologia? Aliás, a medicina ela vai evoluir para que se faça trabalhos hoje, né, com telemedicina. Como eu estou aqui falando com vocês, um médico pode estar fazendo uma consulta e até simulando uma operação. Por que não? Com equipamentos ele pode acompanhar uma operação ou até fazer uma cirurgia remota. Eu tenho certeza que isso vai surgir com o tempo, né? Essa questão de evolução na medicina, né? Nós podemos remeter também à logística, né? Transporte. Aliás, hoje, quem é que não usa o Waze? Quem é que não tem um aplicativo para se locomover, procurar melhores alternativas? Nós até viciamos deixar o Waze ligado, mesmo sabendo o caminho, sabendo o caminho, porque é um vício, é um equipamento, é uma tecnologia super fantástica. Então olha só que ideia, que intuição, né? E a gente tem que ficar atento a essas oportunidades, essas ideias, né? E vai por aí afora. A engenharia química hoje também está se evoluindo bastante, né? Eu tenho muitas coisas aqui que eu anotei que a gente podia falar com relação a novos mercados. Uma das coisas que bomba muito é o cosmético, a linha cosmética, né? Principalmente porque nós temos o tal do marketing
o marketing que trabalha, não quero nem falar essa palavra, o marketing que trabalha com o nível, né? Com os níveis, né? O multinível, né? Que um oferece para o outro, um levanta o outro para vender. Né? Então os cosméticos, por exemplo, estão bombando graças a essa questão do marketing multinível, que é uma ideia muito interessante, que surgiu, inclusive, tá? Há muito tempo atrás, talvez eu tenha anotado aqui a data, deixa eu tentar achar, com a Tupperware. Todo mundo sabe o que é Tupperware, não? Você sabe o que é Tupperware? Você sabe? É coisa de plástico, marmita de plástico. Isso. Famosa marmitinha de plástico, né? Onde nós guardamos comida. Né? Aliás, foi em 1949. Não, 1949. Está aqui a data. É bem interessante porque o Sir Tupper, ele usava restos da fábrica da Dupont, restos de plástico, né, de uma das unidades da Dupont que produzia plásticos. Né. Ele morava perto e ele via aquelas sobras de plásticos e ele intuiu, pô, eu quero fazer alguma coisa com esses plásticos. Naquela época estava surgindo o fenômeno geladeira, né? E só que ele observou que muitas vezes sobrava comida e as pessoas não tinham onde guardar essas sobras de comida. O que ele fez? Ele começou a pegar esses restos de plástico e transformar em pequenos, né, potes para guardar as sobras de comida e colocar na geladeira. Virou uma febre. Né? Até hoje a Tupperware existe, né? Mas o boom das vendas dele não foi da intuição dele aproveitar o plástico e criar esses potes para guardar alimento. O boom da venda do negócio dele veio com a sua Brown Wise. O que era Brown? Quem era Brown Wise? A Brown Wise um dia ligou para lá, para a Tupperware, e conseguiu falar com o Sr. Tupper, que era o dono, né? Falou, Sr. Tupper, é o seguinte, por que vocês sempre atrasam os meus pedidos? Nunca o entregam no prazo. Né? Aí ele falou assim, eu vou verificar para a senhora. E foi verificar. Primeira coisa que ele quis saber, quem era essa pessoa. Aí o pessoal descobriu, não, é uma pessoa comum. Ela não tem empresa, não tem nada, mas o que ela compra, quanto ela compra? E ele descobriu que era o maior cliente que ele tinha. A pessoa que mais comprava produtos dele. Ele chamou ela para conversar e entender para que ela usava tanto aqueles potes. E ele descobriu que na realidade era o seguinte, ela revendia os potes Tupperware. Ela comprava os potes, e ela fazia chá da tarde, né, café da manhã e oferecia para suas amigas, tá, além dos quitutes, mostrava a aplicação do Tupperware. Sempre compravam de 2 a 5 potes dela. E ela começou a fazer muito isso em eventos, ela sempre levava os seus potes e mostrava. Então ela começou a vender muito. O que o Sr. Tupper fez? Né? Praticamente destituiu sua área comercial e botou ela como gerente comercial para tocar o negócio dele. E a Tupperware ficou conhecida mundialmente. Tá? Então olha só, são novos negócios, são ideias de negócio que surgem com criatividade. Então, muitas vezes a gente fala da ideias, mas parte de nós termos essa audácia. Parte de nós buscarmos oportunidades. Parte de nós botarmos os pés no chão e falar, nós vamos conquistar o mundo fazendo alguma coisa. Né? Acreditem em alguma coisa. No passado, lá atrás, surgiram os famosos carrinhos de cachorro-quente, as Towners. Né? A primeira Towner que eu vi tinha um kit de cachorro-quente dentro e ficava na Sumaré. Não estava acoplada a Towner. E o rapaz vendia muito cachorro-quente naquela Towner. Ele levava o carrinho para onde ele ia, tinha evento, ele levava. E naquela época eu chamei uma pessoa e nós desenhamos uma cozinha para colocar na Towner. Eu cismei que eu queria ter uma Towner. Eu queria ter uma Towner com um kit de cachorro-quente, mas eu trabalhava, estudava, eu praticamente não tinha tempo de tocar o negócio, mas eu queria ter. Todo mundo falou que eu era doido. Aí um cara montou o kit de cachorro-quente, tudo bonitinho, tudo lá dentro. E eu saía nos eventos para vender, era incrível. Eu parava a Towner era toda decorada, tinha um desenho de um cachorro comendo cachorro-quente, um cachorro malvadão. A garotada amava, era encostar e vender muito. Vender muito, vender muito. Eu sofri um pouco, porque durante a semana praticamente eu não vendia, eu botava as pessoas para vender e não vendia, porque eu não tinha tempo para vender durante a semana. Mas com o tempo a gente se acertou e a coisa
cresceu muito e virou na época uma epopeia de carrinhos Towner. Só que a gente tinha uma dificuldade para parar os carros, todo mundo a prefeitura criava problemas, mas a gente procurava participar de eventos, né, para que poderia entrar em eventos fechados, que era mais fácil. Hoje tem os famosos food trucks, né? Outro dia, inclusive, eu comi uma costela num food truck e eu falei, não é possível. Como é que você faz isso? Quente, crocante, com molinho certo, barbecue, fantástico. Um sonzinho alternativo lá no food truck, um lugar bacana. Eu falei, pô, como é que pode, né? E aí vai. Eu tive em Alagoas, por exemplo, uma senhora, eu não sei precisar a idade dela, mas com certeza ela tinha mais de 60 anos. Ela é a rainha da tapioca, né? Fica numa cidade chamada São José da Coroa Grande, tá? Fica entre Pernambuco e Alagoas. Ela, na porta da casa dela, ela fez uma cobertura, tal. Ela criou um equipamento que aquece a tapioca e ela tem umas forminhas redondas que ela trava. Então ela faz as tapiocas redondas. Então embaixo a tapioca esquenta, ela põe o recheio no meio e coloca a tapioca em cima. Quando chega um determinado tempo, ela vira a tapioca fica deliciosa. Ela fica macia e ao mesmo tempo crocante e o recheio no meio. Os recheios são N recheios. Recheios de pizza, recheio de banana com canela, Romeu e Julieta. E vende, é uma fila danada. Trabalha muito, mas vende. E eu achei interessante a criação dela, porque ela fez exatamente diferente o processo. Então você come a tapioca de um lugar e come não dela, você vê que a dela tem mais malevolidade, é mais doce, é mais gostosa, sei lá, é mais crocante, é tudo mais gostoso dela. Mas você tem que fazer com acreditar, com o coração, para que as coisas aconteçam. As empresas hoje, por exemplo, elas buscam muitos profissionais que trazem energia e talento. Tá? Porque nós podemos fazer um MBA, nós podemos ser doutores, mas se nós não aplicarmos os nossos conhecimentos e sermos criativos para fazer com que as coisas cresçam, que as empresas ganhem com isso, nada valeu a pena. Tá? Muita gente estuda, está sempre na mesmice, não cria muito, sempre naquela mesma rotina. Né? Por exemplo, nós passamos de 12 a 14 horas até dentro de um ambiente fechado, como esse, por exemplo, um quadrado. Né? Muitas empresas fazem isso e até hoje, assim, as empresas valorizam, a gente se sente valorizado porque eu trabalho 14 horas por dia, as empresas aplaudem, é um profissional bom esse, né? Mas o verdadeiro profissional é aquele que tem tempo para pensar e criar para empresas novas alternativas, novos caminhos para minimização de problemas. Tá? Muitos países, por exemplo, que não tem tantas dificuldades, né? Os seus profissionais trabalham assim uma média de 6, 7 horas por dia, uma média de 40, 45 horas por semana. Para quê? Para que tenham tempo de ir para casa, conviver com as suas famílias, para poder fazer cursos e crescer. Essa convivência com a família abre o coração, abre a mente. Né? Haja vista que, muitas vezes, nós dormindo, nós acordamos com ideias e até com soluções do problema. É exatamente na hora que nós relaxamos. Por exemplo, é na praia que a gente tem mais vontade de criar. É na praia que nós temos mais vontade de empreender. Né? Como? Ah, que sol maravilhoso, cervejinha linda, pessoas bonitas, olha que mar maravilhoso. Poxa, eu quero viver assim mais tempo. O que eu preciso fazer para viver mais assim? Preciso montar uma empresa, talvez até aqui vender sanduíches naturais na praia. É nessas horas que a gente começa a intuir, querer empreender, quando nós estamos com os nossos amigos e vemos e enxergamos o verdadeiro valor de viver. Né? Então o trabalho que enclausura, né, que prende um profissional de 12 a 14 horas para produzir, talvez não seja o melhor dos caminhos. Né? Eu acho que os novos mercados eles surgem com ideias. Né? Por exemplo, o velcro surgiu como? Né? Um cara observou um matinho que gruda, né? O famoso picão que gruda, e ele intuiu, isso aqui pode ser a solução para os uniformes da NASA, que não podia ir com zíper para a Lua, né? Então eles criou-se o velcro. Olha isso, que coisa interessante, né?
São ideias que surgem com a nossa vontade, com o nosso limpar de memórias, né? Os mercados hoje, temos vários mercados, né? Mas eu gostaria de fazer umas perguntas. Desculpa, seu nome é Franciele. Franciele. Eu vou fazer posso fazer uma pergunta para você? Pode. Por que o leão tem juba? O pelo do corpo dele que cresce, naturalmente. Por isso que fica desse jeito, né? E por que não a leoa? Agora você ficou... Por que o leão tem juba, gente? Não sei. Você sabe? Então eu vou fazer uma outra pergunta. Por que existem animais com listras? Como a zebra, por exemplo. Também não sabem? Ah, pessoal, vocês vão pesquisar isso aí, tá? Botem no Google lá, que é uma ferramenta fantástica. Por que o leão tem juba? Opa! E por que tem animais com listras? Né? Como a zebrinha. E vai por aí afora, né? Tem umas perguntas que eu poderia fazer para vocês. Por exemplo, essa eu quero ouvir você responder. Você também. O que vocês salvariam se vocês tivessem a oportunidade de salvar alguma coisa na Terra no momento de destruição? Os recifes de corais ou uma floresta? Uma floresta. Por que a floresta? Eu gosto de ver, eu acho muito mais bonita a natureza, eu curto mais. Você curte mais a natureza, os matos? Eu curto floresta. E você, Naka? Então você tá pegadinha aí. Tem nada contra os corais, mas... Tá muito óbvio. Tenho nada contra os corais, né? Nada contra os corais, mas também vai na floresta. Talvez seja a floresta, porque a floresta ela pode recriar o mundo, recriar o planeta, né? Mas não esqueçam que os recifes de corais demoram séculos para se constituir, né? Então, são pensamentos bastante interessantes, né, que a gente precisa elevar. Essa pergunta tem um fundamento, mas vocês vão pensar e depois vocês vão pesquisar também, tá? Para que a gente possa evoluir, tá? A Brastemp, se eu não me engano, está criando um produto chamado B-Blend, tá? Maravilhoso. Você já conhece o B-Blend? Já. Então, esse é Brastemp mesmo, né? É Brastemp. Esse B-Blend, na realidade, imagina uma máquina de café, tá? Que tem suas cápsulas, né? E você coloca lá, sai o cafezinho. O B-Blend vai fazer Coca-Cola, Guaraná, sucos, basta vocês comprarem um sachê. Ah, professor, para que isso se a gente já compra? Porque é o seguinte, o espaço que você utiliza para armazenar uma garrafa de refrigerante é desse tamanho. O espaço que você utiliza numa geladeira para armazenar, por exemplo, uma caixinha de suco, é desse tamanho. Se você tiver as cápsulas, você vai ter menos espaço, tá? Tem quanto é que é mais barato? Possivelmente. Refrigerante de 3 litros é R$8 quase. Possivelmente. A cápsula é mais barata. Possivelmente. Aliás, a cápsula de café, para mim, é um dos momentos muito interessantes que a Nestlé teve, uma das intuições maravilhosas que a Nestlé teve com relação ao mercado. Ela simplesmente pega o café e coloca numa cápsula e vende a um preço absurdo aquelas cápsulas. Aliás, a Alemanha compra de nós o café, 70% da nossa produção de café vai para a Alemanha, e eles encapsulam isso e a gente recompra deles 4 vezes mais caro, pagando mais caro. Tá? Umas cápsulas, por quê? Quanto custa o café? Aliás, o produto que mais dá grana é o café, porque é um pó com água. Gente, é botar água e pó. E se você paga tem lugares que eu pago R$4,90 numa padaria, que é um cafezinho com uma máquina melhor, o pozinho melhor, vai até 6, 7, 8 reais, por exemplo, no aeroporto. Então, agora, olha, encapsular o café, olha que coisa, né? Bom, hoje nós temos, por exemplo, sopa instantânea, né? Uma série de coisas que surgiram há muitos anos atrás, lá na Sony, como eu tinha dito, mas que fazem com que o mercado se recrie, se reinvente, né? Ou novas oportunidades. Me dê uma ideia aí, Fran, de alguma coisa que você gostaria de fazer. Espero que você fale alto para a gente poder escutar. Uma coisa que você gostaria de fazer. Minha mãe só fez queria abrir uma papelaria, empresa. Uma papelaria. Mas uma papelaria diferente, que trabalhasse muito mais com pintura, com caderno e com tintas também. Entendi. Porque na realidade é o seguinte, a função do papel é sumir.
Muitas empresas hoje evitam, eu, por exemplo, evito papel. Eu procuro passar tudo, tanto que as minhas aulas, meus alunos podem provar isso, são acompanhadas via celular. Estão no meu site, o cara baixa lá os capítulos e acompanha minhas aulas para não ter geração de papel. Tá? Talvez você esteja pensando em uma papelaria artística, onde o cara pinta quadro, alguma coisa específica nesse sentido. Tipo, mais caro, tipo, coisas que mais envolvem pintura, artes plásticas também. Artes plásticas, entendi. Podemos pensar, né? Vamos pensando. Quem sabe? Pesquise. Uma coisa muito interessante que eu estava vendo, foi ontem, né? Tá tendo uma... Eu vi essa reportagem ontem. Tá tendo uma revolução com relação aos criminosos no Brasil, né? Estão sendo remanejados justamente para evitar um complô de fuga, coisa do gênero. E ontem foi divulgada uma imagem de um drone em cima de um presídio, né? E eu tive a oportunidade de conhecer um drone, por exemplo, de um americano, que aquilo era um jato, gente. O drone subia 1 quilômetro lá para cima, você nem via, e ele filmava e fotografava tudo na praia lá, que é onde eu estava. E uma qualidade na imagem, uma coisa fantástica, né? Então, olha só, os caras usando para o mal, né? Mas o drone pode ser usado para o bem. Tá? Imagina você ter um drone para você fotografar, por exemplo, fazer imagens aéreas de determinados resorts, hotéis. O pessoal precisa ter isso. Segurança também, tem gente que usa. Segurança também, por exemplo, para monitorar residências ou coisa do gênero. Olha só, você vai minimizar o número de pessoas, vai ter muito mais segurança, apesar que você pode, né, sei lá, pode ser abarroado. Eu não sei como é que funciona isso. Mas é uma ideia. Né? Se eu não me engano, o Grêmio do Renato Gaúcho teve um jogo lá na Argentina e eles, para espionar o espião, para espionar o time adversário, eles subiram com o drone e filmaram os caras. Isso deu um bafafá danado, entendeu? Olha só, drone é um mercado muito interessante. Até para transportar remédio. Na China já se usa os drones para levar encomendas em áreas complexas para se chegar. Não inseguras, difíceis, de difícil acesso. Então os drones fazem um determinado caminho até uma parte e as pessoas recolhem isso e levam até os seus endereços, tá? Uma coisa que eu pesquisei, tá? É a informação. 50% das pessoas do mundo tem medo de ficar sem informação. Tá? Talvez seja por isso que existe um sucesso tremendo das mídias sociais, como o Instagram, né? Facebook, o status do WhatsApp. As pessoas ficam assim diariamente observando essas mídias para não perder nenhuma informação de alguém, de algum amigo, alguma amiga, alguém da família, alguma empresa, alguma coisa assim. Então, as informações hoje também é um grande mercado de investimento, é um grande negócio, gerar informações. Tá? As empresas, por exemplo, buscam informações para tomar decisões. E como é que se gera essas informações? Como que nós geramos essas informações? Existem pessoas, por exemplo, que estão sendo preparadas para captar informações. Tá? É o que nós chamamos de pessoas de mídia. O que seria isso? Vou tentar explicar para vocês. Os Big Datas, né? Como é que eu posso explicar isso para vocês? Por exemplo, nós entramos num site da faculdade. Lá já pede para você colocar o teu celular ou o teu e-mail. Nesse momento você já faz parte de uma estatística e de uma atitude de atuação para captação. Tá? Então o profissional que se especializa nisso, em criar situações para as empresas captarem informações ou recrutar, né, alunos, por exemplo, como a faculdade, vai ganhar dinheiro. É o cara que é especialista em internet, ele é um cara que vai conhecer bem da internet, é um cara ou uma pessoa que saiba pegar informações nesse múdio e transformar essas informações em atuação para captação de negócios. Inclusive o Facebook essa semana foi barrado na Alemanha por causa disso.
O Facebook já faz isso. A Alemanha bloqueou, porque eles estavam fazendo muito isso e a Alemanha bloqueou o Facebook de captar esses dados. Inclusive, eu até esqueci de dizer isso. Eu tive um TCC o ano passado, que eu fui orientador, que nós falamos sobre cookies, né? Eu acho bem interessante isso, que isso aí é um Big Data, né? Uma captação de informação. O que são esses cookies? Eles se instalam no nosso computador e até no nosso celular, a partir do momento que nós permitamos, e eles ficam de olho lá dentro. Então, muitas vezes, que nem eu fui procurar hoje como é que chama? Um carregador externo para o celular, né? Eu estava no meu celular e estava pesquisando um carregador externo. Nossa, eu entrei no meu Facebook, tinha propaganda de carregador externo. No meu e-mail veio propaganda de carregador externo da Magazine Luiza, entendeu? Como é que funciona isso? É alguém que fica lá dentro, é o Big Data que fica lá dentro te observando, no teu sistema mesmo, procurando o que você quer. Basta você colocar no teu computador ou no teu celular, eu quero fazer uma viagem para Alagoas, por exemplo, como eu falei já, ou sei lá, uma viagem para Manaus, ou uma viagem para Disney, ou uma viagem para Alemanha. Vocês coloquem lá, pesquisem uma vez só, daqui a pouco começa a surgir um monte de informações no teu celular, de propagandas de empresas sobre isso. Tá? Aliás, as construtoras hoje de imóveis fazem isso, né? Elas procuram captar quem tem interesse em imóveis e já estão trabalhando com essas mídias aí. Facebook, como venda de carros também, Facebook, Instagram, sempre tem uma propagandazinha de imóveis que é para pegar você lá, seu interesse, e aí transformar você num negócio. Tá? E é interessante porque se você coloca, por exemplo, uma mídia e você clica lá para ver um apartamento, é porque você tem interesse. A partir do momento que você clicou, ele já te pegou. Puf! Aí já começa a trabalhar você, certo? Então, gente, o que são novos negócios, novos mercados? Tá? Eu tenho aqui um material, já disse, quem quiser manda para mim uma mensagem. Podemos falar sobre, aqui tem um resumo falando sobre coworking, né, que é uma prática muito interessante na área financeira, tá? Essa questão do coworking, com o aumento de desemprego, é muito interessante até para... Tem algum tempo aí? Não? Até interessante para a gente poder se recolocar, tá? Dá uma pesquisada sobre o coworking, é um mercado, é um nicho de mercado bastante interessante e bem inovador também, né? Uma outra coisa que eu acho que é um mercado interessante para novos negócios é desenvolvimento de aplicativos, tá? Apps, né? Apps no celular. O cara a pessoa que aprender a mexer com isso, souber mexer com isso, tá? Ou mesmo manipular, vai ser feliz. Tá? É uma tendência muito interessante, porque nós pegamos o hábito de trabalhar com celular. Aliás, o brasileiro tem de 2 a 3 celulares. Eu não sei como é que pode, eu só tenho um, né? Mas tem gente que tem 2 ou 3. Para estatística, nós temos muito mais celular do que gente no Brasil. Uma coisa impressionante. Então, gente habilitada para usar celular, óbvio. Isso significa que uma tendência muito forte de nós criarmos ferramentas para celular. Né? E quem trabalhar com isso, ou quem estiver envolvido nesse meio, vai ter sucesso. Aliás, as vendas hoje não acontecem mais se não for para o celular. Eu acabei de dizer, você vai pesquisar, você vai estar no celular. O cookie vai te dar uma informação dizendo, você pesquisou isso, tem essas ofertas para você aqui. Então, é muito interessante isso, tá? Os drones, como eu já falei, né? Produtos relacionados à informática. Né? Mas o que é o que nós podemos chamar de infoprodutos? O que será que são esses produtos relacionados à informática? Tá? Você falou papel, né? Tinta, impressora. Não, são outras cositas mais, são outras ideias hoje. Qual que é o produto que mais a gente usa em termos de informática? Internet com o celular. Então, os aplicativos também têm muito usado. Exatamente. Então, por exemplo, redes de Wi-Fi, né, antenas de Wi-Fi, são implementos
de informática que são muito utilizados, né? Uma outra coisa que está surgindo muito forte também em termos de mercado é a questão da biometria. Hoje tudo se faz com biometria, coloca o dedo, né? Identificação, até catraca para ir na academia, você tem que botar o dedinho lá para poder entrar. Quem trabalhar nesse mercado também, porque isso aí vai se remodelar para uso de retina, identificação de face, e é um mercado que nunca vai parar, porque é bem interessante, né? Hoje a gente entra no banco pelo aplicativo no celular com toque de dedo, né? Tem um relógio, né, que mostra nos comerciais o cara mexendo pelo relógio pagando uma conta. Sim, sim. Então, uma coisa que nós estávamos falando, por exemplo, da questão da cerveja. É uma febre essa questão de micro cervejarias, né? Eu tenho um amigo lá, hein, Carlos, lá em Brasília, que tem uma produção de cerveja bem artesanal, bem interessante. Aliás, a cerveja dele é, nota 10, gostei muito. Olha aí, é um mercado interessante, né? Haja vista que as empresas de cerveja, as cervejarias são muito poderosas em termos de grana, né? Pode ser um nicho interessante se especializar nisso, né? Realidade virtual. A gente precisa falar um pouquinho de realidade virtual e impressora 3D, que é um mercado muito interessante. Por exemplo, realidade aumentada, né, que a gente pode chamar de realidade virtual. Hoje você pega um cartão, né, você recebe um cartão de visita, e nesse cartão de visita tem lá o QR Code. Basta a gente passar um aplicativo nesse QR Code, que ali vai surgir uma apresentação daquela empresa do cartão. Você não precisa ter a pessoa que vai te visitar. Você pode ter detalhes daquela empresa só lendo o QR Code através de um aplicativo. Aliás, hoje você tem uma imagem de tudo que a empresa produz através desse aplicativo que é de realidade aumentada. Quem se especializar em realidade aumentada, lá na Alfa, por exemplo, tem um curso disso, quem se especializar na realidade aumentada, é um mercado extremamente promissor. Todo mundo vai usar isso, né? Haja vista que hoje a gente quer mais velocidade nas informações, menos, né, atravessar cidades para poder falar sobre coisas, está caindo em desuso. A gente está tendo que ter mais, né, a coisa é mais virtual, né? A impressora 3D, muitas vezes a gente produz alguma coisa lúdica, uma impressora 3D, né? Recentemente eu vi um rapaz que ele produziu uma mão, né, que imitava a mão do Homem de Ferro para um menino que tinha perdido a mão. Ele tinha uma mão meio mecânica, mas era muito arcaica, muito rústica, né? Era bem rústica, e ele melhorou essa articulação dessa mão e criou uma imagem da mão do Homem de Ferro. O menino, quando viu aquilo, ficou doido, ficou apaixonado, entendeu? E mais leve, tá? Usando a resina da impressora 3D. Olha que coisa legal, gente. Então, o mundo é grande. Mas para que a gente possa entender ou visualizar as oportunidades de novos negócios, né, e até enxergar novos mercados, nós temos que ter criatividade, né, e vontade no nosso coração, tá? Os mercados que surgem estão aí, na área de informática, né, na área de vendas, tá, na área de imagem, ok? O mundo hoje ele é aberto, tá? Ele está aberto, então nós podemos, de certa forma, ter acesso a qualquer lugar do mundo via internet. Então isso já é um mercado, já é uma ideia, já é uma ferramenta, tá? Eu sugiro a vocês que vocês criem níveis para alcançar metas e objetivos e para desenvolver ideias, produtos e novos mercados, tá? O que são níveis? Nível de 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O nível 1, por exemplo, é que você não criou nada até agora, mas você está com vontade de criar. O nível 2 é que você já enxergou um nicho, já enxergou uma oportunidade e vai começar a fazer acontecer. O nível 3 é você planejar tudo isso, fazer acontecer. Tá? O nível 4 é evoluir e o nível 5 é se estabelecer com essa ideia. Mas nós temos que criar esses níveis para que a gente alcance cada um dos níveis e faça acontecer. Porque se a gente ficar só no pensamento, nada vai ser gerado.
Tá? Então, nível 1 é já visualizar, você não tem nada, mas já começa a visualizar alguma ideia. Você, por exemplo, tem uma ideia, tá? Uma papelaria. De repente, uma papelaria virtual, por que não? Que vende elementos específicos para determinados tipos de trabalho. Quem faz pintura, quem pinta quadros ou quem faz elementos, não sei. Por exemplo, quem é que vende a resina para fazer a impressora 3D? Aonde vem isso? Ué, por que não? Aí, ó, uma papelaria 3D, né, que vende equipamentos para 3D, por que não? Né? Criou uma ideia, viu um nicho, viu uma oportunidade, viu um negócio, faz aquela coisa concretizar, faz acontecer, concretizar e depois se estabelecer. Tudo bem? Gente, se vocês tiverem mais alguma sugestão, quiserem mais algum detalhe, pode me procurar, tá? Entre no meu site, lá tem tudo, tem meu celular, tem tudo, tem meus e-mails, óbvio, né? E aí vocês podem perguntar que eu vou estar à disposição de vocês com muito prazer. Eu só dei aqui uma pincelada, tá? Do que é importante para que a gente enxergue as oportunidades, né? Novos negócios. E existem vários novos negócios aí, como vocês estão vendo, né? Outro dia eu estava comentando com meus alunos de um rapaz que criou o tal do chup-chup, né? Aquele geladinho, e acoplou a um quiosque que ele tinha de venda de churros num shopping. O que acontece? Ele tinha um quiosquezinho de churros, né? E vendia churros adoidados. Só que chegava no verão, as vendas de churros caíam muito, né? E é óbvio que ele tinha que pagar ainda as coisas, as custas referentes ao seu quiosque. E ele intuiu, eu vou colocar alguma coisa que incremente meu negócio para o verão. Ele criou um chup-chup. Ele aumentou um pouquinho o seu quiosque, tá? E lá ele começou a fazer o geladinho. Só que o geladinho dele é um pouquinho mais grosso. Então veja bem, além de ter o sabor do geladinho, ele usa tudo que vai para rechear os churros, ele coloca no geladinho. Então você pode pegar um geladinho, por exemplo, de coco recheado com doce de leite. As vendas dele simplesmente extrapolaram, foram para mais de 30%. Cresceram 30%. E ele criou um equilíbrio sazonal. No verão ele vende, no inverno ele vende. No verão ele vende, no inverno ele... Porque ele tem os produtos que se completam. Olha que ideia, tá? Então basta muito a gente ser criativo, basta muito a gente ser, né, intuitivo e ficar de olho nessas tecnologias que estão surgindo, nessas oportunidades que estão surgindo, pets, alimentos especiais diferentes, para quem, por exemplo, tem alergia a glúten, né? Cosmético, produtos relacionados à informática, ok? Que mais? Investimento, né? Surgiu a Bitcoins, eu não estou sugerindo isso para vocês, tá? Pesquisem um pouco, porque eu conheço gente que vive disso, está trabalhando com Bitcoins, por exemplo. É um mercado muito interessante, tá? Crossworking, dê uma pesquisada a respeito, tá? É muito legal, tá, gente? Então, eu nem falei sobre startups, né? Porque eu acho que tem muito a ver com empreendedorismo também. E eu fiz nós fizemos um trabalho sobre startups também, um trabalho de conclusão de cursos. Na realidade, eu acho que startups é uma grande oportunidade para se criar também, para se desenvolver. Vou tentar explicar para vocês, né? Eu conheci um rapaz, Will, para você essa, hein? O primeiro pedal. Tá? Professor, o que é o primeiro pedal? O primeiro pedal foi criado para um cara como eu que não sabia andar de bicicleta. Fui lá, paguei uma grana pro Will, valeu Will, cada centavo. E aprendi a andar de bicicleta. Cara, vocês não sabem o que é para um cara de meia idade aprender a andar de bicicleta. E olha, eu vou dizer uma coisa, o Will tem uma agenda extremamente repleta. Cara, ó, é fantástico o que ele fez, chama-se Primeiro Pedal, tem todo um ritual, tal. E não só ele criou um nicho de novo negócio, como ele também criou uma ferramenta para outras oportunidades. Por exemplo, porque eu sei que ele tem um aluno especial. Esse aluno já fez várias aulas para aprender a andar de bicicleta
E está aprendendo, porque ele é especial, coordenação motora, comprometida e tal. Pô, achei... Will, 10 para você, cara. Que ideia. Né? E ao mesmo tempo que o Will criou isso, eu vi uma empresa que também criou um selinho. Tá? Essa é uma startup. Começou com uma startup. O cara criou um selinho para colocar na bicicleta, para caso a bicicleta seja roubada, ela seja localizada. Como? É muito simples. Esse selinho tem um código, tem uma identificação, vai para um site, vai para um sistema e ela passa a ser uma lista de bicicletas que foram furtadas. E através desse selinho, essas bicicletas podem ser rastreadas. Tá? Detalhe muito importante. Tá? Isso é uma questão também para seguro. É uma garantia, por exemplo, você pode fazer um seguro de bicicleta hoje porque você tem uma rastreabilidade do teu elemento. Né? Então, essa pequena startup se transformou numa grande startup. Tinha o quê? Meia dúzia de amigos que estavam lá com o selinho da bicicleta. Tá? Hoje, eu não sei qual é o número, mas eu me lembro que a última vez que eu vi a reportagem, ele tinha mais de 400 pessoas inscritas para a rastreabilidade da bicicleta. Tá? Essa startup recebeu um implemento do Anjo, né? Botaram dinheiro lá, e essa startup está virando uma empresa. Tá? Então a startup é realmente um caminho. O Will não é uma startup, o Will é uma criação, mas é uma ideia de startup que fez se consolidar. Tá? O próximo passo do Will é fazer essa empresa se consolidar. Tá? Então a startup é muito bem-vinda para esse tipo de coisa, para você testar e fazer acontecer. Ok? Eu gosto muito disso, mas isso é um outro assunto que a gente precisa desenvolver. Eu sei que se eu ficar falando muito aqui, eu vou perder a audiência, né? A gente tem um tempo que as pessoas acompanham a conversa, tá? Eu gostaria muito de gravar um outro vídeo, inclusive falando sobre startups, para a gente poder desenvolver um pouco mais, tá? Gente, novos negócios está aqui, ó, está aqui e aqui, tá? Nós temos que ser criativos, estar atentos e fazer acontecer. Idealizem, tá? Novos mercados é enxergar a oportunidade que está ao seu redor. Tá? Eu vi uma pessoa que estava desempregada, com uma dificuldade grande. O que ela fez? Ela criou uma pequena empresa. Hoje ela tem um carro, tá? Que leva cachorros para passear. Isso é uma ideia que já existe. Mas ela fez algo a mais, ela deu um plus. Tá? Ela leva o cachorro para passear, ela acompanha o desenvolver do cachorro, registrando todas as informações. Tá? E os donos ficam sabendo, olha, esse cachorro faz isso, faz aquilo, ele gosta disso. E o que ele está fazendo hoje? Ele está criando um hotelzinho para pegar esses seus clientes quando os donos estiverem ausentes, para complementar a renda. Esse hotelzinho é muito interessante, por quê? Porque como ele leva os cachorrinhos passearem, os donos já confiam nele. A partir desse momento passa a ter uma confiabilidade, também dando um plus no negócio. Tá? Então vocês têm que estar atentos às suas oportunidades, abrindo os olhos. Ah, professor, cara, o mundo está difícil, eu não consigo fazer nada, estou sem grana. Gente, acabei de falar para vocês no começo da história, a mulher que faz cocada. Ela passa a noite, ela falou que muitas vezes de madrugada ela sai fazendo cocada para poder fazer cocada 3 vezes ao dia fresquinha. Esse é o diferencial do negócio dela. Eu me lembro quando eu vendia cachorro quente, eu ia vender cachorro-quente na porta do Palmeiras, na época de carnaval. Eu sofria muito com a prefeitura, mas eu ficava lá vendendo cachorro-quente. E toda vez, eu não podia tirar o carro do lugar, senão eu perdia, né? Eu tinha um carro que me ajudava. Mas eu sempre fazia questão de pegar pãezinhos, sempre fresquinhos, salsicha sempre fresquinha, acabava, eu ia buscar no supermercado. Sabe, tudo com qualidade. Os produtos que acompanhavam, feitos a cada metade do dia. Então quem fazia, inclusive, era minha mãe, os vinagretes e tal. Os molinhos que iam milho, algumas coisas assim, tudo fresquinho. Para quê? Para não se comprometer e para criar uma imagem positiva. Então, gente, tem coisa sim. Tem coisa sim. Basta vocês terem vontade. Foquem. Níveis de 1 a 5. Estabeleçam níveis para conquistar o seu negócio. Ah, eu tenho uma ideia de uma papelaria. Pô, você já não está mais no nível 1, você está no nível 2, você já tem uma ideia. Agora vamos fazer essa coisa acontecer. Concretiza e estabelece. Beleza, gente? Boa noite, obrigado. Paulo Fogueiral, www.fogueiral.com.br. Entrem lá, vocês vão ver uma série de informações a meu respeito. Qualquer coisa, contate. Lá tem meu WhatsApp, tudo direitinho. Perguntem, fiquem à vontade. E venham para a FAEP. A FAEP é o futuro. Obrigado, gente.